A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país segundo o MEC e, com certeza, pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Olá pessoal, começando mais um IBFcast. Eu me chamo Zeller, sou o host, membro do CQC de Economia e sócio da Valor Investimentos. Esse IBFcast é uma parceria entre o CQC de Economia com o CQC de Finanças. Eu estou aqui também com o meu co-host, Leonardo Pastore, membro do CQC de Finanças e também sócio da Valor Investimentos. E nesse IBFcast a gente está recebendo aqui o professor Aziz Beirut, professor de finanças aqui da FUCAP e também consultor na área de M&A aqui no estado. Tá? Aziz, eu queria começar com uma pergunta, primeiro você se apresentar. O tema do nosso IBFcast hoje é M&A. E começando com uma pergunta bem simples, o que é M&A? Bom, é um prazer estar aqui com o Zé, Leonardo, agradeço ao IBF pelo convite, eu sei que é de Economia e de Finanças. Bom, M&A é um termo bem amplo, né? M&A significa fusões e aquisições, mas de uma forma geral nós estamos falando ali de negociação de empresas, né? E aí existem vários níveis de negociação de empresas, desde um nível de empresas listadas em bolsas, fazendo fusões e adquirindo também outras empresas, assim como chega a ser até cotidiano, um sócio assumindo um restaurante ou então pegando um ponto comercial já em andamento, isso também pode ser considerado uma aquisição. Então, M&A, de uma forma geral, são transações societárias aí, que envolvem negociações de empresas. Entendi. Leonardo? Professor, conta para mim, assim, a gente escuta falar, essa expressão, M&A, você já explicou que, na verdade, esse procedimento de fusão, aquisição, negociações, na verdade, de empresas, né? Minha primeira pergunta, assim, o Brasil, a economia é composta basicamente por pequenas empresas, né? Quando a gente ouve falar o M&A, isso é o quê? É algo restrito somente para grandes corporações, empresas listadas em bolsa? Qual que é o tamanho mínimo, né? Se eu pensar assim, eu conheço, sei lá, um empresário aqui médio, esse procedimento é acessível também, de modo geral, ou é algo muito restrito? Bom, excelente pergunta. Geralmente as transações que são divulgadas aí pelas grandes mídias, grandes veículos de comunicação, são transações de grande porte, geralmente com uma empresa conhecida, adquirindo uma empresa um pouco menor, ou então até às vezes de tamanho similar. Só que, no dia a dia, se você olhar para o lado aí, ver o ambiente em que você vive, seja o seu bairro, seja a sua cidade, você vai ver transações menores acontecendo. São transações que seguem o modelo tradicional? Na maioria das vezes, não. Mas você vê aí transações de 3 milhões, 2 milhões de reais, ou até mesmo de um repasse de um pequeno comércio. O que nós chamamos aqui de M&A e que tem todo um passo a passo, geralmente são transações ali que acontecem acima de 10 milhões de reais. Estou botando aqui um piso? Não estou colocando um piso, mas a gente vai conversar daqui para frente acerca do passo a passo, as etapas, isso tem um custo. Então, uma transação pequena de 1 milhão de reais, ela às vezes não vai seguir todo esse passo a passo tradicional. Por quê? Porque vai envolver ali gastos com advogado, assessor financeiro, parte de contabilidade, diligência, o que vai gerar um volume de recursos a ser despendido desproporcional ao valor daquele negócio. Mas acima de 10 milhões você vê aí as transações basicamente cumprindo todas as etapas de um M&A tradicional. Vou até aproveitar que você já puxou o gancho aí da questão das etapas, né? Porque não é um processo simples, então é um processo que passa por algumas etapas. Então, se você puder listar aí para a gente como é que começa o M&A, quais são as etapas, até para quem, às vezes, pequeno, médio empresário que busca, tem curiosidade de saber, como que é o passo a passo normal de um processo? E também, Aziz, quanto tempo isso costuma levar, né? Porque às vezes as pessoas acham que
isso pode ser algo muito complexo, um processo muito longo, né? E a gente sabe que a depender das negociações, da necessidade, um evento às vezes sucessório, né, numa empresa familiar, às vezes as pessoas esperam que esse processo de transição seja talvez um pouco mais curto. Se você puder também dar para a gente uma ideia do tempo que esse procedimento todo leva. Ok. Bom, vamos por partes aqui. Primeiro, eu sempre gosto de avisar para o empresário que pretende fazer um M&A que essa é uma transação que, geralmente, quem compra mais de uma vez, já está acostumado, e quem vende uma vez, vende um negócio da sua vida. E a gente costuma ver pessoas tentando fazer a transação sozinha ou então com pouca assessoria. Eu recomendo fortemente que você tenha um bom assessor financeiro de sua confiança e um bom assessor jurídico. Você precisa de ter também ao seu lado, vou passar aqui as etapas depois, um advogado que conheça do setor, que conheça de transações de M&A, te assessorando em conjunto com o seu assessor financeiro. Geralmente, quais são as etapas de um M&A? Geralmente, vou falar aqui a parte do sell side, né, que é para quem a gente está conversando aqui, o público do empresariado. O sell side é quem quer vender uma empresa. Geralmente, o primeiro passo é procurar um assessor financeiro ou um advogado de confiança para explicar a situação. O motivo da venda, se é um motivo de família, já de tempo de casa, ou então quer trocar de ramo de atividade, ou mesmo que acha que está no momento ideal para poder negociar aquela empresa. E aí nós vamos preparar ali, basicamente, uma lógica de valuation, que depois vai ter um valuation mais robusto, para conversar com esse empresário. Olha, por X milhões, para você faz sentido? Se ele falar que sim, ele vai estar ali, a gente vai começar a assinar um mandato, né, que é como se a gente estivesse trabalhando para negociar aquela empresa. Vamos preparar um mini teaser até, vou chamar literalmente um texto menor, e vou listar com esse empresário quais são os potenciais compradores para esse negócio, que vai desde um fundo de investimento, a um concorrente de mesma região, uma empresa que é de uma outra região, mas que pretende ingressar, por exemplo, aqui no estado do Espírito Santo. Esse empresário faz ali alguns cortes, algumas considerações. Olha, aceito negociar com a empresa A, não quero com o meu concorrente, assim vai. Posto isso, a gente manda esse texto, mini texto, sem destacar muito acerca da empresa, para essas potenciais empresas adquirentes. Quem nos retorna com interesse de negociar, a gente assina o que se chama de NDA, que é um acordo de confidencialidade, em que aí sim eu começo a soltar um pouco mais de informações acerca daquela empresa que quer ser negociada. Se avança, a gente assina um memorando de entendimentos ali para ter acesso a mais informações financeiras do negócio. Nesse momento, o advogado já passa a ser fundamental, porque todos esses termos, obviamente, têm que ter um acompanhamento jurídico especializado. Evoluindo nas conversas, geralmente a gente tem ali uma primeira oferta não vinculante, um valor base da negociação. Esse valor base ele vai moldar ou não com base na próxima etapa, que é tanto a diligência contábil, quanto financeira, quanto jurídica. Nessa parte de diligência, vai ser levantado ali, por exemplo, o real EBITDA da empresa, ou lucro líquido, ou até mesmo receita, que é a parte financeira. Vão ser levantadas eventuais contingências trabalhistas, fiscais, ou até mesmo outros aspectos jurídicos que podem vir a ser relevantes para a transação. Posto isso, chegamos aí, vou chamar numa segunda rodada de negociação, que é com base no preço inicial que nós tínhamos e com base nisso que foi levantado na diligência, quanto é que vai ser negociado, qual que é o valor, digamos assim, um enterprise value dessa companhia, que ainda depois vai sofrer ajustes dado a data de aquisição. Passo para uma etapa seguinte. Qual que é essa etapa seguinte? Fase de contratos, definições de obrigações e tudo mais por um período que vai aí de 1 até 5 anos. Você tem empresas, principalmente em que o atual dono dela é uma figura muito importante, em que a empresa depende dele, em que ele não vai sair tão fácil desse negócio ou tão rápido. Com base nisso, são feitas as negociações. Um ponto importante também, as pessoas acham que numa negociação de hipotéticos 20 milhões vão ser pagos à vista. Geralmente, você tem um pagamento à vista ali na casa de 50%, 60%, de 20% a 30%
em uma parcela que geralmente é entre 1 e 3 anos, pode ser faseada, dada determinadas metas e atingimento de metas, de EBITDA, de receita, e fica um pedaço, que é a chamada conta escrow, para eventuais problemas jurídicos, trabalhistas, e que geralmente isso é diluído em 5 anos, que é o prazo legal, né, para que esses problemas surjam, e aí somente ao final é que esse empresário vai ter recebido 100% pelo valor da sua companhia. Essa parte de assinatura de contratos, desde o início da negociação até a assinatura de contrato, varia muito. É mais fácil a gente falar desde o momento em que existe uma oferta firme, uma oferta ali inicial até o fechamento dessa transação. Geralmente isso demora ali uns 6 meses a 8 meses. Você tem grandes empresas aí que já têm uma esteira de M&A que conseguem fazer esse processo de forma mais acelerada, e você tem negociações que às vezes travam por diligência e tudo mais, que demoram mais tempo. A fase inicial de prospectar os potenciais interessados tem uma duração que pode ser muito rápida, às vezes numa primeira ou segunda rodada você já tem um interessado, ou então demora de acordo com o mercado, né, que às vezes está mais aquecido, às vezes menos aquecido. E agora, né, assim, até puxando um pouco o gancho até o que você falou agora, a gente viveu aí no Brasil, né, puxando um pouco para a área de economia, nos últimos anos um período de juro muito alto, né? A gente, desde 2000 e final da pandemia, a gente vem numa esteira aí de alta de juros, e em 2023 a gente entramos aí num ciclo de início, né, de queda de juros. Desde então o juro no Brasil tem caído. Eu queria saber como é que foi, primeiro, o impacto dessa alta de juros, né, para este segmento, para os empresários que buscavam fazer uma aquisição ou fusão. E agora, como é que está a perspectiva, dado que hoje, né, pelo menos nesse momento, a gente está com uma projeção de juros, né, ainda em queda. Qual que é o impacto disso? Qual foi o impacto disso? E o que você está vendo aí de perspectiva com essa redução? Bom, a relação de M&As com a economia, no caso local e global, ela é latente aí, né? Quando você está numa fase de juros muito baixos, as transações costumam acontecer mais, pois os fundos de investimento, as empresas não têm onde aplicar os recursos com uma rentabilidade minimamente desejável. Chegamos ao patamar de Selic aqui no Brasil de 2%, né? Lá nos anos de 2020, início de 2021. Período de pandemia. Período de pandemia. Posteriormente, com a alta da Selic, se não me engano, chegou a bater 14 ou 14,5%, houve uma retração forte nesse mercado de M&A e está indo em linha com o que você acabou de comentar. A tendência é, desde o final do ano passado, de um aquecimento, ou seja, de uma volta de um volume maior de transações de M&A, muito por conta daquela taxa de juros. Ou seja, é uma relação inversa, né? A taxa de juros tende a subir, as transações de M&A dão uma esfriada. Quando a taxa de juros cai, aí você tem um aquecimento do mercado, tendo em vista, né, o interesse por lucratividade, né, e, obviamente, retorno do capital investido. E também, juro alto, o custo de capital fica muito alto, você acaba segurando investimento, jogando para o futuro, né, e às vezes as empresas agora, com o momento de juro caindo, é aquilo que você falou, antes com juro elevado, dependendo do segmento da empresa, era mais vantajoso até ela deixar dinheiro no banco ali, num CDB, num Tesouro Selic, que seja, que a rentabilidade estava melhor eventualmente do que a margem dela com a venda do produto. E agora, naturalmente, as empresas vão ter que voltar a investir para poder crescer. Por coincidência também eu estava lendo uma notícia que o Morgan Stanley está fazendo uma projeção de um aumento de 50% das operações de M&A no mundo, né? Já a partir de 2024. Né? Então, pelo que você está falando, também está em linha, por uma coincidência, que Brasil, né, em relação à queda de juros. Né? E no Brasil, especialmente também essa semana, né, a gente tem visto aí no noticiário econômico a notícia, né, isso a gente pode falar porque é público, né, da oferta, né, da Enalta para a 3R. Então isso tem desde do dia 2, né, de abril, 1º de abril, né, isso veio a público. Então como é que você enxerga hoje esse cenário, vamos dizer assim, de Morgan Stanley projetando um aumento, né? Até por conta da estabilidade que tem tentado, né, voltar aí no pós-pandemia, né? Também cenário de queda de juros no Brasil. Então você vê com, vamos dizer assim, com entusiasmo esse momento no Brasil também?
Especialmente no Espírito Santo, se você também puder dar Se puder falar um visão. pouquinho especificamente do Espírito Santo também. Não, tem casos interessantes aqui, né? A gente está com os setores agronegócio, saúde e algumas áreas de serviços e principalmente, óbvio, tecnologia, muito aquecidas em termos de M&A. E eu costumo brincar bastante, né? Se você vai no supermercado e faz a compra lá, monta o seu carrinho com os produtos de marcas famosas, às vezes você nem sabe, mas aquela marca ela está ligada com outra marca que está do outro lado do supermercado, porque é de um mesmo grupo econômico. Então, se você pega aí grandes marcas brasileiras e entra lá no, digamos assim, cardápio, você vê que o arroz da marca X é ligado lá com o leite da marca Y, são todos de um mesmo conglomerado econômico. Por quê? Porque foram transações de M&A que aconteceram, né? Então, um passado, que era realmente uma empresa única, né? Depois isso é comprado por um grande grupo econômico e aquele produto passa a fazer parte daquela cesta. Então, às vezes, tem transações de M&A que nós nem sequer estamos sabendo, mas ela ocorreu e está no nosso dia a dia. Hoje você tem uma lógica de consolidação, de verticalização de determinadas linhas de serviço ou produto que geram muitos negócios, né? É só você parar para analisar como é que está hoje o setor de saúde, com transações recentes que aconteceram, o setor de tecnologia, e está acontecendo muita coisa também no agronegócio. Negócio especificamente no Espírito Santo, você está falando? Não, de forma geral, no Espírito Santo, né? A gente tem a questão do setor de saúde, né? Que houve uma consolidação muito forte aqui para 2 ou 3 grandes grupos. Tivemos negociações no setor de laboratórios clínicos, divulgadas amplamente pela mídia, em que hoje já não são mais empresas 100% capixabas, e sim parte de grandes conglomerados econômicos. E, assim, uma pergunta que até dando um passo atrás, né? Esses casos que a gente está falando, a gente está falando de grandes cases, né? Falou ali do caso da Enalta, né? Alguns cases que acabam ficando mais midiáticos. Dando um passo atrás, o porquê que uma empresa, né, grande dessa, eu imagino que seja para você ganhar escala, né? Tanto a empresa menor às vezes não vê muito espaço para crescer e às vezes ela acaba, né, chegando num teto ali que ela eventualmente vai ter que vender para um grupo ou um empresário maior para poder continuar crescendo, e o cara que está fazendo a aquisição, ele faz aquilo para ganhar escala, né? Você acaba barateando o produto, melhora a competitividade, mas ao mesmo tempo você vai concentrando, né? Tanto até que você citou o exemplo de algumas marcas, tem alguns grupos econômicos que têm 20, 30 marcas diferentes, às vezes concorrentes. Então, isso do mesmo modo que gera escala, melhora, né, competição, no sentido de baratear o custo dos produtos, ao mesmo tempo você gera concentração de mercado, né, e aí você acaba gerando oligopólios. Então, tem esses dois lados, né, o processo. Tanto a concentração em poucos players, né, o mercado, mas, ao mesmo tempo, o custo diminui, então, consequentemente, os preços ficam mais competitivos, né? Como é que você enxerga isso hoje? Assim, hoje, você acha que os mercados hoje no Brasil, Espírito Santo, isso tende a ser benéfico para a economia como um todo, ou não, ou depende? Olha, em geral, em termos de economia, né, a consolidação em grandes grupos, formando aí oligopólios e tudo mais, não é tão benéfica assim para o consumidor. Só que pensando também de uma outra forma, às vezes você tem uma empresa, vamos pegar aqui o setor de alimentos, que ela hoje tem que negociar sozinha, vendo o seu produto para um supermercado. Ela tem que fazer depois o transporte desse produto para um supermercado. A partir do momento que ela passa a fazer parte de um conglomerado econômico maior, obviamente toda a logística é otimizada para todos os produtos daquele conglomerado. As negociações também são otimizadas para os produtos daquele conglomerado. Então, isso pode, de certa forma, gerar uma sinergia para o consumidor. Então, você tem lados assim, bem antagônicos, né? Você pode ver como a formação de um oligopólio, ou então até, não vou chamar de monopólio, porque o monopólio é mais complexo, né? Você tem poucos casos, em que isso você acaba ficando na mão, enquanto consumidor, de poucas empresas ou marcas, mas, de uma forma geral, você tem uma redução, uma diluição de custos aí, economia de escala de várias frentes. Entendi. Professor, no caso a gente estava falando, como o Zeller acabou de falar, de se referir a empresas, a operações muito grandes, né, que aí está em outro nível regulatório, né, a questão toda de tal, não está listada,
Mas pensando agora num cenário assim, típico para um pequeno empresário, para um médio empresário, qual que você acha que normalmente se vê como o principal obstáculo para um processo de M&A ir para frente? Você acha que é chegar a um consenso sobre o preço da negociação? Olha, tem um aspecto que é bem interessante, que é organização financeira, documental da empresa de menor porte que está sendo adquirida. Por quê? Porque a partir do momento em que é feita a transação, o novo dono da empresa, né, o novo sócio, ele passa a ser responsável por aquele CNPJ ou por aquele conjunto de CNPJs. Sim. Então, as grandes empresas, ou então empresas, mesmo que não tão grandes, de porte maior do que a empresa adquirida, elas ficam muito com o pé atrás acerca de documentação contábil, acerca de cumprimento de legislação, seja trabalhista ou então seja até mesmo tributária. E isso gera um efeito em que, em alguns casos, as transações não ocorrem ou ocorrem de uma forma mais lenta, porque quem quer comprar, que já conhece como é que funciona, quer se precaver ao máximo, seja por preço ou seja por responsabilidade acerca daquela transação. Então, a dica que fica aqui para um empresário médio, pequeno, que quer negociar a sua empresa, você tem um dever de casa antes. Vou até fazer uma paráfrase aqui. Quando você vai vender o seu apartamento ou sua casa, você vai ter que fazer fotos para um site e tudo mais. Você não deixa tudo arrumado? Você não arruma lá a cama, lava a louça, limpa o chão? Da mesma forma, você tem que ter esse dever de casa dentro da sua empresa. Não é maquiar nada, muito pelo contrário, é organizar para que quando alguém vai olhar a sua empresa, ele consiga ter a confiança de que aqueles números refletem a realidade e de que todas as certidões vão estar em dia, ou então que todos aqueles funcionários estão dentro da legislação trabalhista. Legal, até porque é bom que a pessoa também entenda, né, que ela está comprando a empresa, mas ela está herdando também todo o passivo, né? Exatamente. Seja ele trabalhista, seja tributário, né? E pelo que você nos explicou, justamente aquela última parte, vamos dizer assim, do pagamento, né, que normalmente é feito, como você disse, até 5 anos, serviria justamente para poder esperar que todas as obrigações, né, ou sejam descobertas, um eventual inadimplemento delas, ou mesmo entre aí num período de, vamos dizer assim, né, de prescrição, né, seja tributária, seja mesmo aí da questão de ações trabalhistas, né? E assim, fazendo até um complemento, até por experiência própria, eu acho que você tem é muito comum, né, aí eu estou falando por experiência, você ter grandes grupos, né, empresariais que, na verdade, começaram, né, empresas familiares. No geral, o cara que tinha uma terra, começou a plantar algum tipo de produto, começou a vender, tinha um diferencial competitivo, começou a crescer, o negócio, né, ficou um negócio gigantesco, mas aquela empresa familiar não se profissionalizou, não criou uma governança, não criou uma cultura. Você enxerga, né, tem visto muitos casos de maior dificuldade, eu enxergo isso muito aqui no Espírito Santo, particularmente. Empresas que são familiares, mas que têm uma dificuldade, muitas vezes, de se profissionalizar, e aí, naturalmente, acaba caindo nisso que você falou. Você tem não é uma falta de profissionalismo, mas você tem menos informação, então a empresa acaba ficando menos... acaba gerando uma certa insegurança. Por conta disso, você já viu muitos casos assim? Sim. É uma dificuldade que aparece? Olha, para esse tipo de situação, a gente tem um serviço que chama-se de pré-M&A. O que é o pré-M&A? É literalmente você dar um passo atrás, organizar a sua casa, demora ali de 6 meses a 1 ano, melhora a parte de governança, melhora a parte de contabilidade, os controles, o que vai ser apresentado, para que você consiga aí otimizar o valor da sua transação. Porque senão, literalmente, você está deixando dinheiro na mesa. O que eu estou chamando de deixar dinheiro na mesa? Uma empresa desorganizada, ela tem menos valor do que a mesma empresa organizada. E, às vezes, o período de tempo aí de 6 meses a 1 ano que você despende organizando a casa, o seu incremento de valor pode ser aí de 15% a 20% na mesma empresa, em mesmas condições. Só pela organização. Só pela organização. Porque aí você reduz risco de informação, você melhora, você tem processos mais claros, então você dá mais segurança, naturalmente reduz o risco, aumenta, gera valor ali para a empresa. Exatamente. Né? E Aziz, até pensando também na questão das empresas familiares, né? A gente sabe que, às vezes, os negócios, eles
estão prontos para acontecerem, só que a gente chega no entrave. O entrave é a respeito do preço, né? Como que a gente faz uma apuração justa num processo de aquisição, por exemplo, de uma empresa, pensando, por exemplo, numa hipótese, eu vou comprar uma empresa aqui, vou modernizá-la, vou entregar mais resultado para os acionistas, enfim, para os donos daquela empresa. Como é que a gente chega nesse consenso? Porque tem dois lados, né? Tem o lado de quem está saindo, que está vendendo, né? Uma estrutura que já está ali montada. Que com certeza acha que a empresa vale, né? É uma empresa fantástica. Claro. Nós, é a melhor empresa do mundo. Naturalmente, quando nós estamos envolvidos emocionalmente com uma questão, a gente tende a só olhar o lado bom, né? Então, a pessoa que está saindo vai naturalmente valorizar todo o trabalho que ela fez ali ao longo, às vezes, de décadas, né? Para poder chegar àquele ponto de passar uma parte da participação para outra pessoa. Mas aí como que funciona isso na prática? Porque alguém pode chegar e falar, não, eu quero pelo valor patrimonial, o outro já pensa que talvez quem esteja saindo vai pensar, poxa, quanto que essa empresa vai estar valendo daqui a 5 anos, depois dessa alteração? Como que a gente chega a um consenso disso? Então, esse é o papel do assessor financeiro, e novamente vou focar aqui no sell side. A empresa que está comprando, o buy side, ela obviamente faz lá o seu valuation e vê quanto que aquela empresa que está sendo negociada vai agregar de valor para o negócio que já está em andamento, está em continuidade. Então, ele vai ter com certeza uma sinergia de redução de custos, ou então incremento de receita, pois aquela empresa vai passar a oferecer os serviços da empresa adquirida para a sua atual base de clientes, que tende a ser maior e tudo mais. Então, tem um valuation da ponta compradora. O que nós temos de fazer? Normalmente quem compra vai querer melhorar, né? Exatamente. E o que nós temos de fazer do lado vendedor, na parte do sell side? Nós temos de fazer um trabalho de valuation, que geralmente é por fluxo de caixa descontado, ou então por um múltiplo de mercado, pois tem setores já bem consolidados ali em termos de múltiplo, mas é sempre importante fazer o fluxo de caixa descontado, que é o real valor da companhia. A gente vai tentar pegar o outro lado. Poxa, o que o outro lado está vendo por fazer uma proposta aqui nessa empresa? E com isso a gente também tenta capturar essa parte de sinergias para gerar o máximo de valor possível. Porque um bom assessor financeiro, qual que é o grande objetivo dele? Maximizar o valor da companhia a ser negociada para que o seu cliente, que no caso é a empresa, os sócios da empresa vendedora, recebam o máximo possível dentro de uma normalidade. Como é que funciona isso? É mercado, né? Você tem épocas de alta de setor de tecnologia, de saúde, do agronegócio. Educação já esteve muito em alta, hoje não está mais tanto assim. Então, você tenta capturar aquele efeito, considerando o que o mercado está comprando, qual que seria um bom valor em termos de múltiplo de mercado e o quanto que essa empresa vai gerar de sinergia para a empresa compradora. É basicamente isso que é analisado pelo assessor financeiro. Como que você faz, por exemplo, a gente hoje, o setor de tecnologia no mundo, de modo geral, está muito em alta, né? A gente vê empresas hoje de tecnologia que tem de valor de mercado que às vezes um país tem de PIB, né? Claro que não dá para a gente comparar, mas é só para ter uma dimensão do tamanho. E muitas dessas empresas têm um valor de mercado absurdamente alto, né? Na casa dos bilhões, algumas até no trilhão já. E muitas vezes são empresas que dão um lucro muito baixo, às vezes até dão prejuízo. Isso é um caso. Como é que você precifica isso? Você tem também empresas que, às vezes, o grande valor dela está na coisa que é intangível. Às vezes é uma marca que é muito conhecida, muito enraizada numa determinada cultura e que não necessariamente o lucro que aquela empresa dá vai refletir no preço, a marca, né, agrega o que o Sato falou. Como é que você faz para precificar, que eu acho que para avaliar esses cases, digamos assim, um pouco fora da curva, mas que estão cada vez mais presentes hoje em dia? Olha, da mesma forma como o mercado avalia aí uma ação da Petrobras, da Vale, do Itaú, do Banco do Brasil. Você projeta o futuro dessa companhia. O que você então tende a fazer? Poxa, às vezes uma empresa está pouco lucrativa, mas vale bilhões, trilhões de reais ou de dólares. O que o mercado está enxergando quanto que no futuro essa empresa tende a gerar de caixa, seja de uma forma direta, por entrada de recursos, ou então seja por uma venda de um intangível, ou então venda de dados, né, que hoje em dia é muito comum, né, a gente tem essas grandes plataformas. Patentes também, né? Patentes.
Então, é o mercado avaliando o futuro da companhia, porque o passado já está na contabilidade. O presente e passado está na contabilidade. O que nós estamos vendo é o futuro. Obviamente que, às vezes, o mercado erra, mas eu costumo falar que o mercado não erra tanto assim. Quando erra, vira filme. Mas a tendência é que o mercado acerte a maior parte dos cases ou então que ele corrija ao longo do tempo. Há uma certa subjetividade, então, né, aí envolvida, né? O Até valor porque para subjetivo. fazendo o fluxo de caixa descontado, né, eu fico sempre pensando... Você está utilizando de uma série de variáveis Claro. que são projeções. Sim. E aí você pega lá as avaliações feitas em 2019, então início de 2020, obviamente que nenhuma delas considerava Pandemia. um cenário de lockdown, pandemia. Como é que Tudo você tem faz ser refeito. isso? Sim. Nunca considerar. Sim, e aí até pensando nisso, professor, até porque você, né, sendo professor, você vê ali, né, futuros profissionais, né, dessa área. Então, pensando aí, sei lá, quem está pensando em se especializar, né, nessa área de fusões, aquisições, você acha que não pode faltar hoje num profissional que queira atuar nesse mercado? Né? Olha, boa formação é algo hoje fundamental. Então, você seguir uma carreira numa escola de negócios, fazendo desde economia, contabilidade, administração, até mesmo alguns colegas começam pelo direito, né, que o Leonardo aqui é militante da área. Isso é fundamental para que você tenha uma base. E depois é a experiência prática. Obviamente que uma pós-graduação, um mestrado ajuda bastante, mas você tem que passar a viver esse ambiente. E aí você pode iniciar numa casa de investimentos, ou então trabalhar numa boutique de M&A, numa grande consultoria de uma das áreas do M&A, da parte seja de diligência, ou então seja da parte de valuation. Isso vai te trazer uma bagagem para que você comece a fazer parte desse círculo. Como toda profissão, você vai aprendendo com o dia a dia. A primeira transação, você aprende mais. Na segunda, terceira, quarta, quinta, você vai agregando valor. Então, você participar da transação em si já é um grande aprendizado. E é um campo promissor? É um campo promissor. A gente tem que deixar claro que já existem muitos profissionais e muitas empresas da área. Então, isso requer paciência e experiência, mas sim é um campo promissor. Não. Então, acho que o nosso tempo aqui já se estendeu. Queria agradecer a presença aqui do professor Aziz, né, consultor da área de M&A, o Leonardo, aqui meu co-host, que vem representando aqui o CQC, o Comitê, né, de Finanças aqui do IBEF, e queria agradecer aqui ao IBEF pela oportunidade de gravar esse IBEFcast, e você, empresário que, né, tem curiosidade, procure um consultor financeiro, né, um assessor financeiro, busque saber o valor da sua empresa, né, e é isso. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui. Bom, eu agradeço também, fico à disposição caso alguém queira procurar. A gente é sempre bom conversar, sempre bom ouvir histórias e estamos à disposição. Obrigado a quem nos ouviu até aqui também, né? Exatamente. Obrigado. Valeu, Um abraço. gente. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles: Categoria Diamante, ArcelorMittal, Banestes, Cezanne, Cicobi e Vale. Categoria Master, Apex e Med Senior. Categoria Sênior, da Luz Risk Nemer Advogados Associados. Categoria Pleno, Grant Thornton, Machado Mazei e Pinho Advogados. Time Now e Fucap Business School. Apoiadores: Accounting, Contabilidade e Consultoria, Ativação, Rede Vitória, Ótima, TES Contabilidade e TV Capixaba.